Olá, egrégora de peixe. Vamos ver quais são as energias para os próximos 7 dias, egrégora de peixe. Peça a orientação da grande loja branca, da grande fraternidade branca. Peça a orientação do mestre El Moriá Khan para uma vidência quanto às energias da egrégora de peixe nesses próximos 7 dias. Como que vocês estão, peixes? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo lindo e belo em suas vidas? Sim, sei que está, porque existe a percepção do que seja agradável ou desagradável. Porém, de uma forma cósmica, tudo é perfeito, né? Tudo é causa, tudo é ação e reação, e depois da ação e reação, causa e consequência, né? Ou, né, assim, existe antes, né, a causa, né, que são atos cósmicos, né, num passado bem distante da existência, né, na sua existência. A causa e trouxe o efeito, né. E dentro da causa e efeito existem os atos menores, né, que é ação e reação, né? Então, assim, então tudo é lindo e belo porque é perfeito, né? E aí o ser vai tomando consciência, né, disso ao longo da sua existência e refinando, né, os seus atos, os seus costumes, as suas vontades, né, as suas intenções. E isso é o aperfeiçoamento, né? O conhecimento também, né? Ele ajuda bastante no despertar da alma. Nós temos corpo, alma e espírito, né? O corpo é o veículo da alma, a alma é o veículo do espírito, né? Tudo isso faz parte de um grande mecanismo cósmico, o peixes. E aos poucos, né, o ser vai tomando consciência desse grande mecanismo, como ele funciona, sutilizando, né, as suas energias, se harmonizando, né, cada vez mais, né, com o cosmos. E isso é belo, né, porque é perfeito, né? Agora, quanto a ser agradável ou desagradável, peixes, depende de várias outras circunstâncias, né? Principalmente da percepção que o ser em peculiar tem da sua existência. Mestre Moriá Khan, El Moriá Khan, quais as energias para peixes nesses próximos 7 dias? O que podemos esperar? O que podemos aconselhar, né, para a egrégora de peixes? Vamos lá, peixe. Fé na vida, né? Bons pensamentos, né? A boa esperança, né? A fé, né? Nas coisas boas, né? Que se espera, né? Mestre El Moriá Khan. Saiba, peixe, que a pessoa, ela só carrega a verdade que é capaz de suportar, né? Então, assim, mesmo que... Sim, o cosmo, ele é imenso, né? Então, assim, existem muitas coisas além da sua percepção, né? Muitas coisas além do que você conhece ou lembra, né? Mas você só é capaz de aceitar ou assimilar,
né, compreender aquilo que a sua mente temporal, né, tem a capacidade de assimilar, né, de uma certa forma, né, de crer, né. E aí, o meu caro, minha cara, o importante nessa história toda é não excluir as outras verdades, né? Não ser aquele tipo de pessoa, né, que acredita que o seu pequeno mundo é toda e absoluta verdade do cosmos. E não é. É só o seu mundo. E esse seu mundo é repleto de ilusões, né, de verdades e de ilusões. Então, nem tudo, quando você resume o seu mundo à pura verdade, sobra bem menos, né, do que você tem atualmente. Compreende? Então, se você é capaz apenas de suportar a verdade que é capaz de carregá-la, então é prudente que você conviva com as outras verdades, né? De que mesmo que você não tenha capacidade de assimilar aquilo, de compreender ou de se aproximar daquilo, mas você respeite e deixe onde está, sabe? E aí sim você consegue criar conexões que vão te favorecer adiante. Tá, a energia geral para esse período de 7 dias é a energia da Rainha de Ouros, né? Uma energia muito boa, viu, peixe? Uma energia de beleza, né? De paixão pela vida, né? Uma energia de prosperidade, né? A Rainha de Ouros, ela fala sobre muitos, tanto o Rei de Ouro quanto a Rainha de Ouro, eles falam sobre a respeito de aquele cuidado, né, pessoal, sabe? A vaidade, a boa vaidade, né? A vaidade saudável, né? Rainha de Ouros representa beleza, paixão e vaidade. Ela desperta a admiração dos homens e a inveja das mulheres. Ela ama a si mesma e sua vaidade torna-se uma virtude. A vaidade que torna-se uma virtude é a vaidade saudável, né? É o bom trato, né? Você cuidar da sua aparência, da sua saúde, né? Escolher, né, com bons critérios, né, os seus círculos de amizade, seus círculos de influência, né, os lugares por onde você trabalha, né, os lugares por onde você anda, né, tudo isso faz parte da vaidade saudável, né, e isso é maravilhoso. Tudo isso é prosperidade, né? Prosperidade é um conjunto de circunstâncias e não somente o dinheiro. E nesse caso está incluído o dinheiro. Vamos ver as outras cartas. Olha, ótimas cartas, né? Porque aqui estão falando de boas emoções, né? De bons sentimentos, né? Notícias, né? Seria justiça, né? Não sei. Eu creio que seria justiça porque a carta que vem em seguida ela fala do resultado de julgamentos, né? Então, sim, é uma carta muito boa. O contexto, né, de copas é muito bom, né, indicando que esse resultado, essa notícia, esse resultado é o justo, né? Olha, outra carta de ouro, né, outra notícia de ouro, do naipe de ouro. Então, são notícias muito boas que vêm para você que está ocorrendo, né, neste período de 7 dias. Vejo que os dois cavaleiros estão encimados, né? Estão a prumo. Então, a notícia sobre regras, né? O naipe de espada ele fala sobre o elemento ar, né? O elemento mental. Ou seja, tudo que seja intelectual, né? E essas notícias, né, do campo intelectual, que também fala sobre as regras, né? Regra da lei, aqui não é somente a lei formal, o lexo, né, jurídico,
mas os costumes, né, as convenções sociais, de uma forma geral, né? E essa notícia, ela traz, né, um desfecho no campo material, né, no campo financeiro, propriamente dito, né? Então vamos falar de trabalhos, né, de recebimentos, de negócios, né, de oportunidades, né? Está vindo para você, isso é maravilhoso. Então, começa com o 8 de copas. 8 de copas. 8 é o número de retornos, tá? Aliás, o ano de 2024, ele é regido pelo número 8, né? Tanto que é regido pelo planeta Saturno. E o planeta Saturno é necessariamente um astro que fala de retornos de retorno das consequências das ações passadas, né? Então, aí, de uma forma geral, o astro, né, que rege esse ano com o número 8, ele fala sobre questões tanto de karma quanto de dharma. Então não são questões do que aconteceu a semana passada, são questões de anos anteriores, né, de uma vivência aplicada, né, dos usos e costumes, né, dos últimos anos, né, que você está tendo retorno agora. Ou de uma vida inteira também, né? 8 de copas representa a estabilidade dos afetos em uma comunidade. Demonstra liderança que protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. Tá? Então, cria condições favoráveis para o ambiente mais fraco, os ambientes mais fracos, tem muito a ver com a rainha, né? Que a rainha é uma personalidade feminina, né? Então ela fala de acolhimento, né? De compreensão, né? De cuidado maternal, né? Do alimento, né? Do cuidado de uma forma geral, da educação, da higiene, né? Da compreensão, do amor, né? E isso está ligado à carta número 8. 7 de copas. 7 Sete é um número que, na numerologia, significa perfeição. Ou seja, ações perfeitas, métodos perfeitos, né? Costumes, usos e costumes perfeitos. Né? Não naquele sentido de perfeição do que seja aquela ideia de divino, mas assim, do que seja correto, né? Pelo menos no campo material, que é o campo imediato, né? Do que seja correto aqui. E o número 7, ele fala o numeral, né? Ele indica que é necessário despertar o lado espiritual, entendeu? Então, assim, é uma ligação espiritual, né? Um método espiritual, uma prática espiritual, uma crença espiritual. Algo precisa ser despertado nessa área, entendeu? 7 de copas representa maestria e domínio no mundo das emoções. Aprender os segredos do amor. Olha, se isso fala de uma mulher linda, vaidosa, né? Uma mulher que exerce o sagrado feminino e também fala sobre aprender os segredos do amor, então, meu, coisa aí tá muito boa, viu? Viu, o Peixes? Os relacionamentos aí estão muito bons, viu? Pelo menos as paixões, né? Vamos lá para o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro é um transmissor de comunicações, viu? Cavaleiros de Espadas é o mensageiro de notícias. Ele percorre as estradas com sua espada como símbolo de coragem e determinação. É um guerreiro no combate e o protetor de famílias. Ele cuida da soberania de seu império e de seus limites, tá? Protetor de famílias, tá? Esse daqui fala sobre protetor de famílias, né? Famílias é um grupo de amizades, né? Amizades com forte conexão, né? Protetor de família
criando condições favoráveis para os ambientes mais necessitados, né? Então, e aí chega na carta da Lua, né? A carta da Lua, ela fala sobre a introspecção, né? Mas é uma introspecção, ela não é muito a questão imediatista, intelectual, a questão transcendental em si próprio, né? Que aí vai falar do eremita, né? Que é uma viagem dentro de si, né? A carta da Lua, ela fala sobre a meditação, né? A ponderação sobre consequências, algo que já ocorreu, né? Não é aquela transcendência de você ir buscar uma realização, uma autorrealização. Mas aqui a carta da Lua, ela fala muito sobre você pensar, parar para pensar sobre consequências, né? Algo que já ocorreu, consequências imediatas, né? A carta da Lua, se ela for por exemplo, para uma pessoa que desencarnou, ela vai falar a respeito de um período no umbral, né? Um período no Guerrinon, um período no purgatório, né? Que é um local de purificação, entendeu? Ou seja, é um reino, é como você passar por uma... É como a alma passar por um detox, entendeu? É mais ou menos isso. Só que, isso leva, ó, muito tempo. A Igreja Católica, né, que melhor explica isso na tradição ocidental, né? Só que isso não é da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica é uma fé europeia, né? Esses conceitos não são da fé europeia. Ela adotou esses conceitos de outros lugares, né? Então, é um local de purificação, né? Só que a carta da Lua, nessa tradição aqui, ela fala sobre a sala dos passos perdidos, né? O que é a sala dos passos perdidos? É um local que ocorre durante uma iniciação mística, né? E ali o candidato, né, ele é colocado dentro deste local e fechado, ele é deixado ali sozinho, um local com equinografias tenebrosas, né? Que vão despertar o indivíduo a respeito da brevidade da vida, né? E vai trazer aquela noção assim, falando, e se você morrer agora, o que irá lhe acontecer? Se você falecer agora, você está pronto para as consequências do seu falecimento? Entendeu? Isso provoca na pessoa uma reflexão a respeito da vida, né? É aquela história de você ver a vida passar diante dos seus olhos. Não tem essa história que algumas pessoas que tiveram experiência de quase morte falam, né? Eu vi a vida passar diante dos meus olhos, né? Eu fiz uma rápida, quase que instantânea reflexão a respeito de toda a minha vida, né? Então a carta da Lua, ela fala sobre isso, né? Sobre esse momento de pensar no resultado que as ações trouxeram, né? Tanto que, intuitivamente, comecei falando a respeito de Saturno, né? O retorno de Saturno, a regência do número 8, né? Que traz o retorno das ações de anos anteriores, né? Do que já vem acontecendo há anos anteriores, e você colhe o resultado este ano, né? A carta da Lua, ela fala sobre isso, né? Há uma reflexão a respeito dos resultados, né? Das consequências. Então, imagine aqui, ó, uma reflexão a respeito das consequências. Protetor de famílias, criar condições favoráveis para os ambientes mais fracos. Então tem algo acontecendo aí que exige, né, uma reflexão a respeito desse término, né, dessa conclusão, que ainda não é o término. Ainda ficam coisas soltas, né, coisas pendentes, né? Porque aqui é o 9 de espadas, né? O 9 é um número que fala sobre finalizações, não o encerramento, né? O encerramento ele vem depois. Aqui é o processo de finalização. E espadas fala sobre regra da lei, sobre intelecto, né? Então, ou seja, se chegou no 9,
acompanhado da carta da Lua, então é um 9 penoso, sabe? Aquele final estressante, né? Cansativo. 9 de espada representa os grandes mestres inspirados pelo conhecimento do oculto e fé no transcendente. É proteção e defesa, tá? Então aqui, ó, o 9, que é o número de finalizações, né? Nesse naipe de espadas, ele está falando que representa os grandes mestres inspirados pelo conhecimento do oculto e fé no transcendente. Significa que você pediu e recebeu ajuda, né, da espiritualidade para chegar nesses resultados. Então, assim, seja grato. Mesmo que não seja o máximo, né, que você esperou, aquela felicidade edílica, né, aquela felicidade até mesmo fantasiosa ou inocente, de que tudo será extraordinariamente empolgante, né, de benefícios, né, aquela coisa esplêndida. Não, a vida não é assim. A vida é cheia de opostos, né? Em todos os aspectos da vivência existem os opostos. A luz e a sombra estão sempre juntas, né? Não existe sombra sem a luz e não existe luz sem a sombra, né? Então, sempre há um elemento desagradável junto ao elemento agradável, entendeu? Então, você chegou nesse resultado com ajudas espirituais, né? Bom, aí depende da sua fé, depende de como você denomina, né, essa ajuda espiritual, né? Mas o fato é que houve para você chegar nesses resultados, sabe? Então seja grato a isso, né? Reflita a esse respeito, né? Aprenda com o passado e construa um futuro melhor. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros, peixe. Cavaleiro de Ouro representa o ímpeto da juventude, o herdeiro de um grupo de pessoas. Sua projeção é o mundo social e mundano. Olha, Cavaleiro de Ouros representa o ímpeto da juventude, o herdeiro de um grupo de pessoas. Sua projeção é o mundo social e mundano, tá? Aqui mundano não significa aquela coisa pejorativa, tá? Mundano aqui é você sair para a materialidade, né? Para as coisas triviais da vida, né? As coisas sazonais. Aqui nesse mundo tudo é sazonal, tá? Só que é bom de viver, né? Você ter uma vida agradável, confortável, né? Uma vida satisfatória é ótimo, né? Isso te faz bem, né? Então esse é o mundano que se fala, né? A boa vida, né? Um bom padrão de vida, né? Então aqui está falando de coisas empolgantes, né? Juventude, ou seja, você curtir, né? O resultado chegou, né? Então assim, chegou no desfecho da situação, então bora comemorar, né? Pô, tirar esse peso das costas, né? Tirar esse peso da consciência, né? Seguir leve, né? Uma atitude mental positiva e proativa, né? Então tá falando disso. E é muito bom, né? É muito bom e é um transmissor de notícias, né? Então, assim, notícias maravilhosas estão chegando para você, né? O 6 de espadas, aí fecha com o 6 de espadas, que o número 6, ele fala a respeito de unir, né? Equilibrar o aspecto familiar, o aspecto profissional e o aspecto espiritual, tá? Então, olha, o 7 pede para você despertar o seu lado espiritual. Essas duas cartas, né, o protetor de famílias e criando condições favoráveis para os ambientes mais fracos, né, fala sobre pessoas, né, sobre famílias, né, sobre um grupo de pessoas com ligações fortes, né. Já o 6, ele está falando a respeito de
unir, né, equilibrar o material, o profissional e o espiritual. Então veja, né, como isso forma um triângulo, né, um triângulo invertido, né? A base do triângulo está em cima, a ponta dele está para baixo. Nesse formato significa que vem do espiritual, que vem do alto, né? A gente tem a noção errônea até, né, de que o céu está em cima e o inferno está embaixo. Não é assim, sabe? São dimensões paralelas que existem no mesmo espaço, no mesmo lugar, né? Só que estão em vibrações diferentes, então não se encontram, né? Mas estão no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, o triângulo invertido ele significa que vem do espiritual, né? E aí, fé no transcendente, né? Grandes mestres inspirados pela fé no oculto e no transcendente, né? 6 de espadas representa harmonia e equilíbrio na luta de ideias, ou protege para sustentar a lei e os valores. Então é um desfecho muito bom, né? Tudo isso está relacionado com essa figura feminina, né? Essa figura feminina ela traz a forja, né? Ela está com a moeda de ouro que foi cunhada ali, foi moldada, né? O ouro foi derretido, colocado em uma forma e saiu, se consolidou, né? Materializou a figura de uma moeda de ouro, né? Mas não se esqueça da forja, né? A forja é o fogo, né? É passar pelo fogo, ou seja, passar por provações, né? Passar por testes, né? Por questões assim um pouco trabalhosas, né? Para chegar nesse resultado. Então comemore o resultado, viu, peixe? É merecido. Assim seja, assim é.